Por virem de fora da Terra e subordinados aos celestiais, e aqui numa cena quase como numa assembleia divina, os Eternos no cinema cumprem um papel mais parecido com o dos anjos de Gênesis 6. Esses protagonistas assumem uma postura de serem apenas vigias no planeta, buscando interferir o mínimo possível na história humana. O paralelo fica ainda mais interessante, já que vigias é exatamente o nome e função dos anjos que se rebelaram na história que Enoque expande de Gênesis 6. Subordinados a Deus, esses anjos deveriam apenas observar e vigiar a Terra. Como o trailer mostra, essa também era a intenção dos Eternos, mas as cenas contrariam as suas falas. Tanto na Marvel quanto na Bíblia, os dois grupos falham nas suas missões delegadas e acabam interferindo mais do que deveriam. A cena em que a eterna Cersei apresenta uma adaga a um humano é pontual. Enoque descreve que a maldade humana multiplicada, como nós vemos no versículo 5 de Gênesis 6, não se dá só porque o ser humano é ruim e ponto, mas porque além de ter relações com as mulheres, cada um desses vigias, esses anjos rebeldes, também apresentaram aos seres humanos conhecimento, magias e tecnologias nocivas, como armas. Uma parte de Enoque diz até que um deles ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos e armaduras. Ou seja, a história de Enoque está contando que foram eles os responsáveis pelo aumento da violência e da maldade na Terra, que teve o dilúvio como a sua consequência. Mas como nós falamos, enquanto a narrativa israelita descreve isso como devastador, as civilizações do Antigo Oriente Próximo, como a Babilônia retratada no filme, viam nesse conhecimento passado pelos deuses e pelos seus descendentes um sinal de evolução e progresso, da qual se orgulhavam de ser a sua continuidade. Os contos sumérios, como a famosa epopeia de Gilgamesh, contam como suas civilizações têm sua origem em divindades pré-diluvianas e descendentes gigantes dessas divindades, que mantiveram o conhecimento sobre o universo mesmo após o dilúvio. Bem interessante que um dos Eternos se chama Gilgamesh. Então veja aí como as coisas estão conectadas. E não vamos esquecer dos deviantes. Fazendo alusão à tradição cristã tardia da queda de Satanás, tem essa cena aqui que pode estar mostrando a chegada dos deviantes à Terra no MCU, gerando um enorme cataclismo, linkando aqui com o dilúvio dos quadrinhos e da Bíblia. A vinda dos Eternos à Terra, no universo cinematográfico da Marvel, pode ter muito a ver com uma missão de supervisionar os deviantes após estes terem sido condenados a viverem nas profundezas do oceano. É interessante esse destino dos deviantes, uma vez que os anjos rebeldes de Gênesis 6 também têm sua condenação nas profundezas do abismo. É a eles que as cartas de Judas e Pedro se referem ao falar dos anjos que não guardaram a sua posição, foram atrás de corpo estranho e por isso estão algemados nas trevas aguardando o juízo final. Na cosmologia hebraica, o oceano, ou também esse abismo, está muito associado ao caos, à desordem, ao habitat daquilo que é maligno. O próprio Jesus se faz senhor sobre esse imaginário quando caminha sobre as águas do mar tempestuoso da Galileia, e em outro momento ordena que o